Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Em várias cidades do país, manifestantes foram às ruas neste domingo para protestar contra o aumento dos casos de feminicídio e de outras formas de violência contra as mulheres. Uma sequência de crimes brutais nas últimas semanas chocou o país e reacendeu a pressão sobre o governo e sobre a sociedade brasileira contra esse tipo de violência. Em discursos e entrevistas na última semana, o presidente Lula mencionou a cobrança de Janja para que ele adotasse uma postura mais firme em relação à violência contra a mulher. Ele também criticou homens que batem nas companheiras e questionou se as leis atuais dão conta de fazer justiça diante desse tipo de violência. A pergunta que eu faço é o seguinte: o Código Penal brasileiro tem pena para fazer justiça a um animal irracional como esse? Nós temos pena para isso? Para entender a complexidade desse tema e tentar responder essa pergunta, eu conversei com a advogada criminalista e professora Alessandra Margotti e com Beatriz Acioli, líder de políticas públicas pelo fim da violência contra as mulheres no Instituto Natura. Em 2015, o feminicídio foi definido como o assassinato de uma mulher por razão da sua condição de gênero, como violência doméstica, menosprezo ou discriminação, e foi incluído no Código Penal como homicídio qualificado. A pena era de 12 a 30 anos de reclusão, sendo considerado um crime hediondo. Já em outubro do ano passado, uma nova lei entrou em vigor e transformou o feminicídio em um crime autônomo. Na prática, ele deixou de ser apenas uma qualificadora do homicídio e passou a ter pena própria de 20 a 40 anos de prisão. Outros crimes também tiveram punições ampliadas. Lesão corporal contra a mulher agora vai de 2 a 5 anos. A ameaça teve a pena dobrada e quem descumpre medida protetiva pode pegar até 5 anos de cadeia. Realmente, assim, para fazer justiça jamais vai ter, né? É uma coisa que a vítima, a família da vítima, a sociedade como toda, a gente nunca se sente justiçada em relação ao sistema punitivo, seja qual for a pena. A pena prevista por crime de feminicídio, realmente já é a maior prevista no ordenamento jurídico brasileiro. A gente não tem pena perpétua, nem pena de morte, né, em razão de toda a formatação do nosso Código Penal democrático e respeito a garantias constitucionais. Então, realmente, essa é a pena, já é uma pena muito severa. Ao longo dos anos, enquanto a lei endurecia, o número de crimes contra a mulher seguiu batendo recordes. Desde 2020, houve um crescimento no número absoluto de feminicídios no país. Os dados apontam 1.355 vítimas em 2020, 1.359 em 2021, 1.451 em 2022 e 1.449 em 2023. Então, o que a gente entende é que a diminuição na criminalidade, sobretudo essas criminalidades que são baseadas, né, permeadas por valores construídos socialmente. Então, essa criminalidade ela só vai ser controlada ou diminuída, não é em razão de pena. Então, ou seja, a gente não pode, muitas vezes, contar que um assassino, um abusador, um estuprador, né, uma pessoa que está nesse momento, nessa prática, querendo praticar esse tipo de crime, ele não vai pegar o Código Penal e falar, não, a pena é até 40 anos, eu não vou praticar esse tipo de crime. Então, a gente tem que atuar antes disso, antes dessa repressão. O ano de 2024, marcado pela mudança na lei e pelo agravamento das penas, também registrou novos recordes de feminicídios, estupros e estupros de vulnerável. Um estupro a cada 7 minutos é um negócio assim, é surreal. Então, dentro dessa lógica punitivista, o Estado ele recorre ao direito penal como essa ferramenta para inibir ou controlar a prática de crimes na sociedade. Mas, desde que existe essa estrutura de criminalização, a gente não vê uma mudança significativa, não só nesse tipo de crime, como em diversos outros. No fim do mês passado, o Instituto de Pesquisa Data Senado divulgou dados da 11ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher. Segundo os dados, quase 4 milhões de mulheres sofreram violência nos últimos 12 meses. A pesquisa também mostra que a percepção da violência aumentou e que 79% das brasileiras sentem que a violência cresceu.
Bom, a gente tem percebido nos últimos anos um fenômeno que envolve tanto o aumento da percepção e da conversa sobre a violência contra as mulheres, mas também o aumento da violência contra as mulheres e o aumento da violência na violência. Violências muito gráficas, muito desumanizadoras, muito cruéis com as mulheres. 2 casos citados pelo presidente Lula em seu discurso retratam esse cenário. Em São Paulo, um homem fugiu após disparar pelo menos 6 vezes contra a ex-companheira dentro da pastelaria onde ela trabalhava. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Também em São Paulo, Douglas Alves da Silva atropelou e arrastou Tainara Souza Santos por cerca de 1 quilômetro. Ela teve as pernas amputadas e continua internada. Meu Deus do céu, mano. Para as especialistas, o enfrentamento desse tipo de violência passa principalmente por investimento contínuo em políticas públicas. É muito importante que os homens se unam a essa discussão e assumam papéis também de liderança no enfrentamento à violência contra as mulheres. Essa é uma questão da sociedade como um todo, afinal, a violência contra as mulheres, ela atinge as comunidades, as famílias, os filhos, ela é um grande impeditivo para o nosso desenvolvimento social como país. Então, sim, esse é um problema que tem que ganhar mais porta-vozes, mais lideranças entre homens e mulheres. Mas também é importante que esse tema passe não somente pelo discurso, e também pelo recurso. Afinal, tudo que protege a mulher tem custo. As políticas públicas, os equipamentos de qualidade, a formação dos profissionais, os dados integrados e qualificados. Ainda segundo a pesquisa do Data Senado, 33% das mulheres viveram pelo menos uma das 13 formas de violência listadas pela Lei Maria da Penha, mas muitas não se reconhecem como vítimas. Muitas vezes elas se acostumam ou acham que aquilo é natural e a gente vai se acostumando com a violência cotidiana, As pessoas vão se acostumando, assim como nós nos acostumamos com a violência cotidiana e com várias coisas na vida. Isso é muito cruel, muito dramático. Então, esse é um trabalho que nós, enquanto sociedade, temos que fazer. Por exemplo, tem uma série de violências que estão ali descritas na Lei Maria da Penha, que ainda não são reconhecidas e nomeadas, porque imediatamente as pessoas costumam pensar na violência que é física, na violência que se traduz em hematomas, em machucados, mas a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial não são menos importantes do que as violências que são gráficas ou imediatamente visíveis. Então, muitas vezes começa com condutas que no olhar das pessoas pode parecer um pouco menor e vai se intensivando até chegar numa situação de violência física e, infelizmente, de violência de um feminicídio. Especialistas explicam que muitas vezes a violência começa com condutas vistas como menores e vai se intensificando até chegar a agressões físicas e, em casos extremos, ao feminicídio. Por isso, a importância de nomear as violências e reforçar os recursos que o Estado precisa oferecer para que a mulher consiga romper o ciclo de violência. Então, muitas mulheres que a gente vê na atualidade, que muitas mulheres, às vezes, elas se dedicam ao cuidado doméstico, que é um cuidado, que é um trabalho não remunerado na atualidade, e elas dependem financeiramente totalmente do companheiro. Então, numa situação dessas, muitas vezes essas mulheres sentem o receio de ficarem abandonadas, não terem como cuidar dos próprios filhos, não ter como pagar as próprias contas, e realmente é uma preocupação que nos assola, enquanto pessoas adultas, ainda mais quando se tem filhos. E o Estado, a Lei Maria da Penha, ela prevê medidas exatamente para resguardar a mulher também nesse sentido. Elas destacam ainda que, em muitos casos, a dependência financeira é um dos fatores que impede a vítima de deixar o agressor. Inclusive, esses centros de referência, eles são também fundamentados na própria Lei Maria da Penha, que é uma lei voltada à erradicação, à prevenção e erradicação da violência contra a mulher, não só a repressão também. Mas para prevenir e erradicar, a gente precisa também garantir que essa mulher tenha autonomia e, sobretudo, independência financeira para que ela tenha tranquilidade para sair desse ciclo de violência. Então, algumas instituições, até estatais, dependendo, só procurar na sua cidade, procura informações a respeito disso, que eventualmente, provavelmente vai ter aí alguma instituição voltada
para receber essa mulher e ajudar a garantir essa autonomia financeira. Se você vive ou conhece alguém que possa estar vivendo uma situação de violência, denuncie. Ligue 180. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.